graça e paz. Vamos nos colocar em pé, estarei levando a Deus uma oração de adoração. Queria convidar a nossa irmã, depois a Eliana, que estivesse levando a Deus esta oração. Ainda em pé, vamos estar louvando a Deus com o hino de número 383. Hino 383. Os irmãos podem se sentar. Preparando para um momento de contrição, e vamos nos colocar mais uma vez em oração, pedindo a Deus perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, colocando diante de Deus aqueles irmãos que se encontram enfermos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos número 20, Salmo capítulo 20.
Salmo capítulo 20, assim diz a palavra do Senhor. O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora, sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando chamarmos. Amém? Amém. Então vamos, curvar as nossas frontes, vamos estar nos colocando mais uma vez em oração, não nos esquecendo daquelas pessoas, daqueles irmãos que se encontram enfermos. Algum irmão tem algum pedido em especial para alguém que queira estar colocando? Vamos estar orando pela igreja, também orando pelo nosso Brasil, que logo mais, semana que vem, estaremos decidindo quem estará administrando o nosso país ao longo de mais 4 anos. Então vamos estar orando neste momento e após alguns momentos de oração silenciosa, eu estarei orando.
abençoa a tua igreja, Pai. Fortalece cada dia, fortalece os irmãos, cada um aqui presente, a cada lar aqui representado, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Deus. Ó Senhor, abençoa as igrejas que neste momento estão reunidas em teu nome, Pai. Abençoa grandemente elas, ó Deus. Ó Senhor, que o teu povo, Pai, possa chegar à tua casa, Pai, para ouvir, ó Deus, aprender mais de ti, ó Pai. Ó Senhor, vivemos um momento de tanta tribulação, de tanta maldade, ó Pai, e que essas pessoas, ó Pai, possam, Senhor, olhar para ti, ó Pai, reconhecer que sem ti nada somos e que dependemos totalmente do Senhor. Ó Senhor, que elas possam se voltar a ti, ó Deus, enquanto ainda é tempo, ó Pai, porque o tempo, Deus, está se encurtando, está se abreviando, e que, ó Senhor, elas possam, Pai, reconhecer que somente o Senhor, ó Deus, é quem pode, Senhor, salvar, ó Deus. Ó querido Deus, também queremos colocar diante de ti, ó Pai, a nossa nação, ó Deus, o nosso país, que semana que vem, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, estaremos indo votar, ó Deus, para escolher um novo presidente, para que ele possa, Senhor, dirigir esse nosso país. Que aquele que olhar, independente de quem seja, Pai, que ele possa, Senhor, ser primeiro da coisa, que possa, Deus, olhar mais para o povo, Deus, colocando, Deus, o povo, pensando neles, ó Pai, não só em si mesmos, ó Deus, que possa administrar esse país com sabedoria, ó Pai. Capacita esta pessoa que lá está, ó Senhor, abençoe a todos, ó Pai. Fique, Pai, conosco, mais uma vez nós pedimos, e mais uma vez pedimos, ó Pai, abençoe, Deus, em nome de Jesus. Amém. Com a certeza de que Deus ouve as nossas orações, Deus nos perdoa. Agora é o momento de estarmos louvando, de engrandecendo o teu santo nome. Por isso, convido, os adolescentes que estarão hoje, fazendo louvor, que estejam aqui se preparando para orarmos. E antes disso, vamos estar abrindo mais uma vez nossa Bíblia em Salmo de número 57. Vamos estar lendo do versículo 8 ao 11. Salmo 57, nos preparando para o momento do louvor. 57, do 8 ao 11. Assim diz a palavra do Senhor. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém? Aqueles irmãos que puderem se colocar em pé, então vamos estar louvando a nosso Deus. Aqueles irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas, também podem estar trazendo ao mesmo braço durante os louvores.
Senhor Jesus, queremos primeiramente te agradecer, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para louvar e adorar teu nome, Pai. Fica, ó Pai, com cada um de nós, com cada família representada aqui, ó Pai.
Fica com cada enfermo, com cada necessitado. O Senhor sabe o que cada um passa, Pai. Fica também agora com a palavra que possa não só entrar nos nossos ouvidos e também nos nossos corações, Pai. Agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Preparando para o momento da palavra, vamos mais uma vez estar louvando o nosso Deus agora com o hino de número 102. Hino 102.
Luciana poderia estar orando com as crianças. Pai bendito, Pai de amor, graças te damos, Senhor Deus, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui, reunidos em tua casa, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor. Ó Deus bendito, nesta hora, Pai, queremos te pedir, ó Deus, pela vida dessas crianças, ó Deus, que elas possam a cada dia, Senhor Deus, crescer, Senhor Deus, não somente em estatura, Senhor Deus, mas muito mais em graça e em conhecimento das coisas tuas, Senhor Deus. Ó Deus bendito, que elas sempre sintam, ó Deus, em seus corações, ó Pai, a alegria, o desejo, Senhor, de estar aqui em tua casa para aprender mais e mais a tua palavra, Senhor Deus. Abençoe, ó Deus, o lar delas, os pais, ó Deus, a toda a família, Senhor. Ser também, ó Deus, com as professoras, ó Pai, que estarão, Senhor Deus, ensinando as crianças, ó Pai, que o Senhor esteja direcionando elas, ó Pai, dando sabedoria, Deus, para ensinarem, ó Deus, as crianças, ó Pai. É tudo, ó Pai, que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa palavra para você. Graça e paz, irmãos e irmãs. Amém. Convido-vos a abrir a Bíblia em Lucas 17. Nós estaremos lendo do versículo 20 até o 33. Lucas 17, do 20 ao 33. Vamos colocar em pé, aqueles que puderem assim fazer. Os que não puderem, por favor, não se sintam de maneira alguma constrangido ou constrangida. Lucas 17, 20 até o 33, onde está assim escrito: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vê o reino de Deus como visível aparência. Nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos sinais, um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está. Não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo
não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato a salvará. Amém e amém. Podeis aceitar, irmãos e irmãs. Convido a igreja a se colocar em oração, preparando-se para a palavra. Pai querido, Pai amado, nós estamos diante de Ti, diante da Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é penetrante em nosso ser, entre juntas e medulas, e que quer ganhar na nossa alma o mais profundo de cada um de nós. E nesta hora, Pai bendito, que nós acabamos de lê-la, nós te pedimos, Pai Santo, que o Senhor esteja falando forte aos nossos corações, colocando aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que Tu tens a nos dizer, para que nós não saiamos daqui conforme nós chegamos, mas nós possamos sair daqui, ó Deus, diferentes do que quando aqui nós entramos, levando conosco da Tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra Ti, levando da Tua palavra em nosso coração para a nossa caminhada na vida, nossa caminhada na fé, nesses dias turbulentos que nós estamos vivendo. Vem falar conosco, Senhor, no íntimo da nossa vida, no íntimo do nosso ser, acrescentando a nossa fé, dando-nos mais de Ti, Senhor, para a nossa caminhada contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O texto que foi lido, Lucas 17, 20 a 33, sugere-nos o tema, o título dessa mensagem, que é a vinda do reino, esse assunto da vinda do reino. Algumas posturas que são diferentes, mas são simultâneas e acontecem diante do tema do reino, a vida do reino. Uma primeira postura é aquela que é classificada como preterista, ou seja, quando se fala do reino, a gente lembra do reino que já veio, o reino que já veio, e ele veio, ele já veio. Uma outra postura também é histórica, ou seja, o reino que vem vindo, e ele vem vindo, ele não parou, ele vem vindo ao longo do tempo. Então essa postura é chamada histórica. Uma outra postura é a idealista, que é a postura de nós, nos dias atuais, no tempo presente, como é que nós vivenciamos o reino? De maneira ideal, sempre vivenciando para o reino do nosso Deus. Não é assim? É assim. Então essa postura no tempo presente é chamada de idealista. O ideal que cada crente tem, cada um de nós temos esse ideal do reino na nossa vida. Amém? É o nosso ideal, é a nossa meta. Mas também tem a postura futurista, que ela também existe, que é o reino que virá, ainda virá na sua plenitude, virá de maneira gloriosa. O texto do Evangelho que foi lido sugere o tema do reino. Ele faz algumas colocações um tanto quanto emblemáticas, um pouco difíceis de interpretar, com alguns enigmas também, que exige um pouco de difícil interpretação. Não sei se você já leu esse texto, acredito que sim. E nós vemos que não é tão fácil de se entender. Mas nós não podemos negar que esse texto, e por isso que ele está aqui no Evangelho, é um texto muito relevante para a nossa vida, muito interessante e necessário para a nossa fé, indispensável para a nossa vida na caminhada da fé e para a nossa espiritualidade nos dias de hoje. A questão da concepção de reino. Essa necessidade de nós compreendermos e crermos no reino. O reino do Senhor, que, conforme aqui o título foi colocado, a vinda do reino. O reino do Senhor. O Evangelho nos adverte em relação ao reino, em relação a Cristo e a sua vinda e a sua presença dentro de nós. Aqui Jesus coloca bem assim:
E a palavra está juntando duas coisas grandiosas nesse texto. Profecia, junta profecia e escatologia. Esse texto tem esse elemento da profecia e da escatologia. Profecia naquilo que estava sendo cumprido no tempo de Jesus. Jesus ali, diante dos fariseus e diante dos discípulos. Ali eram profecias que estavam se cumprindo. Então tem esse elemento da profecia. Mas também tem o elemento da escatologia, ou seja, o reino que se cumpria também é o reino que se cumprirá. Os irmãos estão entendendo essa questão? Então junta a profecia e a escatologia. Tudo que se trata de escatologia se trata dos tempos do fim, ou finais dos tempos, conforme nós também estamos lendo no livro de Apocalipse às quintas-feiras aqui na igreja, né? O Apocalipse trabalha muito sobre isso, sobre esse tempo escatológico. E Jesus estava diante de dois grupos distintos. De um lado, os fariseus, que estão interrogando Jesus, e do outro lado, os seus discípulos. Aos fariseus, Jesus os exorta veementemente, fortemente. Aos discípulos, Jesus está instruindo os discípulos, está orientando os discípulos sobre o reino. Por quê? Porque os fariseus, eles querem, na verdade, levantar questões capciosas para Jesus. Eles não querem aprender, eles já acham que já sabem. Fariseu é bem assim, é aquele que acha que já sabe tudo e que não precisa nem aprender. Mas discípulo não. Discípulo é aquele que sabe que não sabe e que quer e que sente a necessidade de ter que aprender. Assim é todo discípulo, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Discípulo ou discípula de Jesus quer aprender, deseja aprender. Então, uma palavra é aos fariseus e outra palavra é dirigida aos discípulos que ali estavam. Por quê? Porque reino é algo que exige não só observância, como faziam os fariseus, mas reino exige prática. Praticar os valores do reino. Amém? Os fariseus, eles só observavam. Sabiam tudo da lei, sabiam tudo das escrituras, porém eles só ficavam no campo da observação, do conhecimento, porém não praticavam aquilo que sabiam. E quando se trata do reino, e Jesus orientando os discípulos ali, ele também está querendo dizer com essas palavras àqueles discípulos que haja fé em vossos corações e não ansiedade, porque fé vocês precisam, mas ansiedade atrapalha. O que Jesus estava dizendo é que haja em vossos corações esperança em relação ao reino e não desespero em relação ao reino. Então, amados irmãos e irmãs, igreja, nesse texto da palavra de Deus, do Evangelho, o profetismo e apocalipsismo, profetizando, falando dos tempos e dos acontecimentos e as coisas acontecendo e se cumprindo, e o apocalipsismo, né? Eram as coisas que se esperam até hoje. Essa espera que nós devemos ter, essa expectativa, que na palavra grega, a palavra é parousia, né? Que é o tempo da espera, o tempo da expectativa, que é o tempo que nós vivemos. Nós já estamos esperando o reino de Deus, a vinda do Senhor. Então esse tempo é chamado de parousia, o tempo da espera, o tempo da expectação, o tempo da expectativa da vinda gloriosa do reino do Senhor. Mas o tempo é de Deus, o tempo não é nosso, e o tempo ainda é o tempo da graça, ou o tempo chamado gentílico, que é dado a todos, aberto a todos, a que queiram vir também esperar o reino de Deus, porque é Ele, o dono do tempo e o dono da história, quem define todas as coisas e quem determina todas as coisas. E como é que se espera? Se espera com fé, mas não a fé barulhenta. Não é dessa fé que se espera. Não é com essa fé que se espera, mas se espera o reino com uma fé firme, com uma fé paciente,
com uma fé perseverante em meio a tudo que está acontecendo. E o que está acontecendo não é pouca coisa. Então, essa espera exige não ansiedade. Essa espera exige fé. E uma fé que seja uma fé com firmeza. Uma fé que seja marcada pela paciência. Porque o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Uma fé que seja perseverante. Não hoje ter fé, amanhã ter mais ou menos e daqui a pouco não ter mais. Mas uma fé perseverante, constante. Sem a fé, não tem como se esperar. Sem a fé, não tem como vivenciar essa espera confiante. E essa espera, como nós já dissemos, com ansiedade, não é assim que se espera. Porque a ansiedade, ela é tentadora. A igreja sabia disso? Os irmãos e irmãs sabiam disso? A ansiedade, ela é tentadora. E nós vivemos um tempo em que é marcado pela ansiedade. As coisas, as pessoas, de modo geral, via de regra, querem as coisas acontecendo muito depressa. E muitas vezes até nós cristãos queremos que as coisas aconteçam depressa. Mas com Deus não é assim. Essa pressa tem nome. E no âmbito espiritual da vida, vamos trazer isso para o campo espiritual da nossa vida, podemos chamá-la assim de ansiedade. E essa ansiedade de ter pressa com as coisas é uma tentação. Porque a ansiedade, ela acaba incitando nós a algumas previsões que não são verdadeiras. Os irmãos estão entendendo? Com respeito à vida do reino, alguém tomado pela ansiedade pode ser incitado a algumas tentações e começar a fazer algumas previsões que não existem na Bíblia, que não estão presentes na Bíblia. A ansiedade pode gerar muitas especulações e fazem grupos errar a respeito da vida do reino, como já aconteceu. Como já aconteceu, mesmo dentro dos grupos ditos cristãos. Quiseram marcar data para a vida do reino. E não é assim que se faz. As coisas não são assim. Então a ansiedade nada produz, só atrapalha. A ansiedade, na verdade, ela acaba sendo infrutífera. A ansiedade, muitas vezes, os irmãos sabem, tanto em outros campos da vida, em outras áreas da vida, acaba esgotando a pessoa. E no plano espiritual também, em relação à fé, se a pessoa for tomada de ansiedade, ela vai acabar se estressando, se esgotando na fé e até se estressando na fé. A ansiedade, assim como adoece a alma, e é uma doença da alma, a ansiedade, assim como a ansiedade adoece muitas pessoas hoje em dia, a ansiedade em relação às coisas da fé também adoece as pessoas. Os irmãos estão entendendo? Acaba trazendo doenças e enfermidades espirituais à vida das pessoas. O Evangelho não é para isso. Jesus não disse para isso, para causar ansiedade nos corações, mas para causar fé nos corações. O Evangelho é algo que nos incita a crer e não a termos ansiedade. O Evangelho é algo que nos incita a crermos na graça. O Evangelho é algo que nos incita a termos mais fé. O Evangelho é algo que nos incita e nos impulsiona cada vez mais a nós abandonarmos aquilo que ficou para trás. O Evangelho é algo que nos chama para largarmos para trás aquilo que ficou para trás. E aqui nesse texto que foi lido há um exemplo típico disso, que é a famosa mulher de Ló. O que foi que ela fez? Ela ficou olhando para trás. Deu no que deu. Deu no que deu. O Evangelho é algo que nos impele a nós não olharmos para trás, mas olharmos para frente e para cima. Ainda que nós não saibamos muita coisa, porque o poder do Evangelho na nossa vida não se dá pelo fato de nós sabermos ou não, mas pelo fato de nós crermos. É pela fé.
E mesmo muitas vezes nós crendo ou não, você crendo ou não, eu crendo ou não, qualquer pessoa crendo ou não crendo, uma coisa é certa, que independe de eu crer ou não crer, é que o reino virá. E essa é a grande certeza, o reino virá. Tem mais. É exatamente o nosso não saber que nos impede ao saber de Deus. Porque quando nós achamos que nós sabemos, como os fariseus faziam, eles ficavam com seus ouvidos tapados ou tampados a querer ou precisar saber aquilo que Jesus lhes comunicava. Então esse não saber não é ruim. Ah, mas eu não sei, não tem problema, você crê? Mesmo que você não saiba, esse não saber é o que te leva a querer saber. Está me entendendo? É o não saber que leva a querer saber. E esse saber é o saber de Deus, porque é Deus quem sabe. E somente Ele sabe. Somente Ele sabe. Somente Deus sabe. Somente Deus sabe e pode todas as coisas. Somente Ele é soberano. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Só lhe deu glória, ou somente a Deus toda a glória. É um dos pilares da reforma. E nós estamos no meio da reforma. Domingo que vem é véspera por data da reforma. Que dia 30 a reforma ocorre, celebrada e aconteceu no dia 31 de outubro. Inclusive no sábado nós teremos o culto pelo presbitério de Biúna e que os irmãos e irmãs que quiserem estar comparecendo, dando seus nomes para estar presentes lá, e eu estou falando isso de púlpito porque é algo importante para a vida da igreja, para nós estarmos aprendendo ainda mais, nós queremos saber, porque nós não sabemos. Amém? Como é bom a gente não querer ser o tal, como é bom a gente não querer ser o sabidão, ou a sabidona, mas nós queremos saber, porque é não queremos saber que Deus nos ensina. Então nós estamos vivendo esse tempo da expectativa, da parousia, da espera. E como é que nós devemos esperar? E nós, o que cabe a nós enquanto nós esperamos? Nós estamos nos preparando. A nós cabe essa necessidade da preparação. Então, como é que se prepara, pastor? Como se prepara? Mantendo-nos firmes na fé. Como é que nós nos preparamos para a vinda do Filho? Nos mantendo firmes na fé, nos mantendo firmes na graça, nos mantendo firmes no amor de Deus, conforme nos ensina o Evangelho e a palavra. E se há dúvidas em relação ao reino de Deus, e muitas vezes há, é possível que haja, é possível. Mesmo que hajam dúvidas, conservemos-nos confiantes, ainda que as dúvidas existam. Amém? É assim que nós devemos esperar. Se há incertezas, estejamos certos de uma coisa: a vida ocorrerá. Eu tenho uma incerteza, mas esteja certo que a vida vai acontecer. Muitas vezes eu ando até sem esperança, e não poucas vezes acontece, pode correr diante dos embates da vida, andar um pouco sem esperança, mas como é que nós devemos esperar? Esperançando, que é mais do que simplesmente ficar de braços cruzados esperando. Esperançar é algo que você espera, cheio de esperança, com confiança no seu coração, na sua alma, na sua vida, no seu ser, envolvendo você, a sua mente, cada vez mais e mais. O que nós não podemos fazer? O que nós não podemos fazer é descrer. O que nós não podemos fazer? Optar pela fuga, muitas vezes, como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, muitos optaram pela fuga, fugiram do aviso que Noé estava dando. Muitos optaram pela descrença, desacreditaram daquilo que ia acontecer. Muitos duvidaram e até zombaram daquilo que ia acontecer, e aconteceu. O dilúvio veio, o dilúvio acabou vindo.
E não é diferente, meus irmãos e irmãs, não é diferente com relação ao reino, onde tudo será repentino também. Tudo será repentino também. Noé, ele creu, obedeceu e agiu segundo Deus lhe havia falado. E foi salvo, ele e a sua casa. E nós, meus irmãos e irmãs, até que ponto ou não nós estamos crendo? E nós, até que ponto ou não nós estamos obedecendo? E nós, até que ponto ou não nós estamos agindo? Crer, obedecer e agir é o tripé para essa espera da vinda do reino do Senhor. Os fariseus, outra vez, eles conheciam como ninguém. Eles observavam a lei, as escrituras como ninguém. Porém, teimavam como ninguém. Desobedeciam como ninguém. O que foi que aconteceu? Eles estão até hoje esperando. O Messias veio e eles ainda estão esperando. O rei veio e eles estão ainda esperando. O reino já veio, que vem vindo e que virá na sua plenitude, mas ainda eles estão esperando. Não como nós estamos esperando, mas dentro de um ambiente de dúvida, ou de melhor, de descrédito, de não ter aceito a vinda do reino até hoje. Os discípulos estavam sendo instruídos, muitos deles com um punhado de dúvidas em relação ao reino, como pode ser até com cada um de nós, ou cada um de nós, ou uma de nós, dos nossos irmãos e irmãs, com dúvidas, e a instrução Jesus estava dando. E Jesus estava instruindo e dizendo: Ele está dentro de nós. Jesus respondeu assim para os fariseus. E essa resposta de Jesus aos fariseus era a resposta também aos corações dos discípulos. Ele está dentro de vós. Quando vos disserem, ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os sigais. Olhe para mim, Jesus estava dizendo. Olha o reino aqui. Está aqui no meio de vocês, e o reino está dentro de vocês. Havia naquele momento dois tipos distintos, os que criam e os que não criam, os que obedeciam e os que não obedeciam, os que agiam e os que não agiam. Porém, nós devemos imitar Noé, que obedeceu, creu e agiu, obedeceu, creu e agiu, e Noé que agiu como alguém desprendido deste mundo. Por outro lado, também tem o exemplo da mulher Ló, que não creu, não obedeceu e não agiu conforme Deus havia lhe falado, porque ela estava não só agarrada, mas estava atarracada ainda nesse mundo, no mundo que ela estava vivendo. Ela estava atarracada no mundo que estava vivendo. Estava sendo vencida por aquilo que ela via, aquilo que ela vivenciou, saudades do mundo, do que estava deixando, e olhou até para trás, desobedecendo a ordem dada pelo próprio Deus. A mensagem de Jesus é essa. A mensagem não mudou. O reino já veio e vem vindo ao longo do tempo. E olha uma coisa, meu irmão, minha irmã, ele vem vindo também, bem devagarinho, e vem entrando no meu coração, no teu coração, na sua vida, na nossa vida. Assim o reino vem. Assim é a vinda do reino. Vai ganhando a gente. Vai ganhando o nosso ser. Vai ganhando a nossa alma. Vai ganhando a nossa vida. Vai ganhando o nosso coração. Mas também, na medida em que ele ganha a gente, na medida em que ele ganha o nosso coração, na medida em que ele ganha a nossa vida, ele vai nos convencendo que o reino também virá, de repente ele virá na sua plenitude, ele virá de maneira gloriosa, rompendo o tempo e encerrando a história, fechando as cortinas da história, e vindo de maneira gloriosa para tudo sempre o reino do Senhor. Assim é a vinda
às vezes, acharmos que é preciso ir atrás de alguns sinais, atrás de algumas pessoas, atrás de alguns adivinhadores, que está sendo aqui, que está sendo lá, que está sendo nesse lugar ou em outro, mas é necessário, antes de tudo e sobretudo, é necessário viver a Cristo, viver o reino a cada dia da nossa vida. Isso que é necessário enquanto se espera. Não façamos como os fariseus, que achavam que ele não veio. Não façamos como a mulher de Ló, que estava agarrada a esse mundo, mas façamos como Noé, em seus dias muito parecidos com os nossos dias. Noé creu, creiamos também. Noé obedeceu, obedeçamos também. Noé agiu, vamos agir também em obediência a Deus, para que haja salvação na nossa vida, para que haja salvação em todos que aqui participam, para que haja salvação em nossa casa, em nossa família também. Que Deus, o nosso Deus, aquele que determina todas as coisas, que é o dono do tempo e da história, que Deus derrame sobre nós mais e mais o seu Santo Espírito, nos convencendo, nos ensinando e dando-nos discernimento cada vez mais seguro, cada vez mais claro, cada vez melhor, cada vez maior acerca do reino de Deus para a nossa vida. Vamos guardar aquilo que Jesus disse: o reino está dentro de nós. Que o reino de Deus esteja dentro de você. Que o reino de Deus esteja dentro de mim. E que nós possamos também, tendo o reino dentro de nós, nós vivamos essa expectativa e essa espera, porque o reino virá. O reino está vindo. O reino está próximo. Jesus disse isso também. O reino está próximo. Então, irmãos e irmãs, vamos dizer com fé sempre, quando o assunto é reino, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Amém. Sem nenhuma ansiedade, apenas com fé, pela graça, caminhando com Cristo a cada dia, esperançando até aquele dia glorioso. Amém. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos, a vida do pastor, que trouxe a mensagem. Bom, temos avisos aqui durante a semana, né? Quinta-feira temos o culto, né? Onde estamos estudando Apocalipse, né, pastor? Lendo Apocalipse, né? Então, para que os irmãos puderem vir, né? Venham participar, é muito gostoso. Também no domingo tem a escola dominical da manhã, muito bom. E no sábado, né? Vai ter o culto, né, da reforma lá na IPI de Campinas. Então os irmãos estão convidados, né, a estar participando. Culto da reforma, 505 anos da reforma protestante na local IPI de Biú, na estrada do Lajeadinho. Vai ser às 19 horas. Então aqueles irmãos que desejarem ir, que estejam, né, conversando com a Lu. Ah, sim, vai ter um ônibus, né? O presbitério vai estar disponibilizando um ônibus para aqueles irmãos que desejarem ir, que vai estar saindo lá da IPI do Rio Acima às 5 horas, né? Às 5 horas, 17 horas. Então, né, os irmãos que desejarem ir, que possam estar conversando com a Lu para estar dando o nome. Ah, e sexta-feira também tem Círculo de Mães, vai ser na Igreja Batista de Missões, na Vila Garcia. Então, às 3 horas na sexta-feira. Então, Deus abençoe os irmãos, né? Vamos, então, mais uma vez nos colocarmos em pé
para estarmos encerrando, cantando o hino de número 175, hino 175. Após o hino, eu quero convidar o nosso irmão presbítero Duda, que estivesse levando a Deus uma oração final, a bênção pelo pastor. Boa noite. Somos gratos, Senhor Jesus, pela semana, Senhor, somos gratos, Senhor, pela saúde, Senhor. Meu Pai, por esta semana também que se inicia, abençoando, Senhor, abençoando o teu povo, Senhor Jesus. Meu Pai, tu sabes, Senhor Jesus, que nessa semana agora, Senhor, estaremos também, Senhor, enfrentando, Senhor, mais uma eleição, Senhor. O Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor tem misericórdia, Senhor, do teu povo, Senhor. Principalmente, Senhor, desta nação brasileira, Senhor Jesus, que
é tão, Senhor Jesus, piedosa, Senhor Jesus, tão carinhosa, Senhor, até mesmo aqueles que chegam de fora, Senhor Jesus. Oh, meu Pai, sempre tratamos bem, Senhor Jesus. Meu Pai, e todas as nações, Senhor Jesus, estão preocupadas, Senhor, com o Brasil, Senhor Jesus, porque Tu sabes, Senhor Jesus, o quanto, Senhor Jesus, o Brasil, Senhor, é importante, Senhor Jesus, para os outros países também, Senhor, para os outros continentes, Senhor Jesus. E venha abençoar, Senhor, o nosso país, Senhor, para que possamos, Senhor, continuar, Senhor, no caminho certo, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja também, Senhor Jesus, que muitas das vezes, Senhor, tem se misturado, Senhor Jesus, com certas coisas, Senhor, que Tu não tem permitido, Senhor Jesus. Mas tenha misericórdia, Senhor Jesus. Estamos, Senhor, vivendo, Senhor, nos últimos dias, Senhor, como Teu servo tem falado, Senhor, como no dia de Noé, Senhor, no dia de Ló, Senhor Jesus. Meu Pai, o Teu povo, Senhor Jesus, o povo, Senhor, muitas das vezes, Senhor, tem esquecido, Senhor Jesus, que o Senhor está à porta, Senhor, batendo, Senhor Jesus, meu Pai, querendo entrar, Senhor Jesus, na própria igreja, Senhor, que o Senhor é o dono, Senhor Jesus. Muitas das vezes, Senhor, nós não deixamos o Senhor entrar, Senhor. Muitas das vezes somos arrogantes, Senhor. Queremos saber muito, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, igual os fariseus, Senhor. E impedindo, Senhor, de entrar, Senhor, e fazer seu milagre, Senhor. E fazer a Tua vontade, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Nós não possamos, Senhor Jesus, ser classificados, Senhor, como a igreja de Laodiceia, Senhor Jesus. A igreja morta, Senhor Jesus. A igreja, Senhor, virá contra ela, Senhor Jesus. E virá vomitar, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo, Senhor Jesus, que muitas vezes estão se misturando, Senhor Jesus. Fazendo, Senhor, da Tua casa, Senhor Jesus, casa, Senhor Jesus, que não é, Senhor Jesus, tempo, Senhor, de falar, Senhor, de outras coisas, Senhor, a não ser, Senhor, da Tua palavra, Senhor. A Tua ordem, Senhor, foi falar, Senhor, o Teu evangelho, Senhor. Pregar, Senhor, o Teu reino, Senhor, que está vindo, Senhor. Pregar, Senhor Jesus, sobre cura, Senhor, divina, Senhor. Pregar, Senhor, milagre, Senhor Jesus, da libertação, Senhor, da transformação, Senhor Jesus, do ser humano, Senhor Jesus, para uma vida, Senhor Jesus, de paz, Senhor. Uma vida, Senhor Jesus, transformada, Senhor, pelo Teu poder, Senhor. Isso, Senhor Jesus, é o nosso compromisso aqui na terra, Senhor Jesus. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia deste país, Senhor, tão maravilhoso, Senhor Jesus. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Fica conosco, Senhor Jesus. Nos dê, Senhor, uma semana de paz, Senhor. Meu Pai, nos dê, Senhor Jesus, saúde, Senhor. Nos dê, Senhor, emprego, Senhor Jesus, aqueles que estão precisando, Senhor. Dê, Senhor Jesus, aqueles, Senhor Jesus, que estão famintos, Senhor Jesus, pão, Senhor, na mesa também, Senhor Jesus. Abençoa a Tua casa, Senhor. Fica conosco, Senhor Jesus. Teu santo nome, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, e estamos, Senhor Jesus, agora também te pedimos, Senhor Jesus, para que o Senhor possa, Senhor, entrar, Senhor, no lar de cada um, Senhor Jesus. Tu sabes, Senhor Jesus. Meu Pai, que eu tenho sofrido essa semana também, Senhor, mas eu te peço, tenha misericórdia de mim, Senhor, da minha família, Senhor, não só a minha, Senhor, mas a todos que estão aqui também, Senhor, te rogando, Senhor Jesus, pelo Teu milagre. Abençoa, Senhor Jesus, a família de cada um, Senhor. Abençoa, Senhor, nossas criancinhas, Senhor, nossos jovens, Senhor, Teu santo nome, Senhor, fica conosco, Senhor Jesus, em nome daquele que ensinou nós a orar dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso que nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, os ensinos e as consolações que nos são dadas no Espírito Santo, estejam sempre presentes na vida de vocês que aqui estão, cada lar, cada casa, cada família, e sobretudo a família bendita do Senhor espalhada na face da terra, desde agora e para todos sempre e sempre. Amém, amém e amém.
Senhor.